Hoje quero falar com vocês sobre sexo de forma aberta e transparente. Tenho certeza que vai tirar muitas das suas dúvidas. Eu sei que muita gente passa muito tempo pensando nisso e não é perigoso, pois o sexo está em todo lugar, na televisão, online, nas revistas, nas esquinas. Sociedade. Isso também não é diferente da vida cristã. No entanto, temos uma abordagem diferente, especialmente uma que envolve sexo fora do casamento. Os jovens da igreja são ensinados na Bíblia que você deve se salvar para se casar, embora muitos não possam esperar até lá, mas uma vez casados. O sexo é uma bênção de Deus e uma parte de suas vidas. E assim como algumas pessoas agora são livres e podem fazer o que quiserem, vou mostrar pela palavra de Deus que existem pelo menos 4 tipos de sexo que são proibidos. É necessário fazer algo muito claro. Não é pecado sentir-se feliz e agradável com seu cônjuge. Digo isso porque muitas igrejas têm esse tema como uma recusa, e pregam de uma forma que dá a impressão de que algo está errado, e se sentem impuros depois de cometer esse ato. Uma das principais razões para isso é porque as pessoas ficam pensando: mas o que Jesus faria em meu lugar? E como Jesus nunca se casou, e sim, nunca fez sexo, as pessoas acreditam que o sexo também é uma coisa física. Então eles pensaram: se Jesus não estava envolvido neste lugar, deve ter sido porque era um pecado ou não era algo importante. Portanto, precisamos deixar claro que não devemos basear nossas vidas no que Jesus faria. Porque Jesus não podia fazer muito, por exemplo, ele não tinha relações sexuais, não porque fosse uma coisa ruim e iria separá-lo de seu pai, mas porque ele via o sexo como fruto do casamento. E veio a única obra de morrer pelos pecadores na cruz, portanto, devemos viver nossas vidas baseados no que Jesus fez e ensinou. Ele não era um pecador como nós. Devemos viver nossas vidas em harmonia com o que Jesus fez e ensinou. Ele não era um pecador como nós. Não somos salvos pela fé como somos, não estamos separados de Deus como estamos separados por causa do pecado. Ou seja, Cristo está em outra categoria. Então, o que sua palavra tem a nos ensinar sobre sexo no casamento? Em Gênesis vemos que Deus criou o homem e a mulher como criaturas sexuais, então isso não é pecado. Ele é aquele que criou nossos corpos com os órgãos genitais para que possamos ter relacionamentos e nos reproduzir. E quando um homem e uma mulher têm relações sexuais, eles são perfeitos e se tornam uma só carne. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo falou extensivamente sobre casamento e sexo. Paulo diz que em um casamento, um homem dedicado a Deus também deve compartilhar sua atenção com sua esposa. Ele também aconselha que marido e mulher não fiquem acordados por muito tempo, a menos que estejam em jejum. Mas esse descanso sexual não pode durar muito, pois Satanás pode aproveitar a oportunidade para tentá-los. 1 Coríntios 7, 3, 5. E quando isso acontece, uma pessoa está em grande perigo de agir em harmonia com seus desejos naturais, e o diabo está bem ciente disso. Isso explica por que tantas pessoas fazem escolhas erradas e não se arrependem. E antes de falarmos sobre os 4 tipos de sexo que são proibidos no casamento, quero pensar em você cometendo adultério. Acredito que todos vocês já ouviram o ditado: quem ama não trai. Essa conversa é muito romântica, mas quando você encara o princípio e os problemas do relacionamento, percebe que na vida real tudo é muito diferente. Infelizmente, o número de casos de adultério aumentou dramaticamente, inclusive dentro das igrejas. E isso causa sofrimento e destruição das famílias. Portanto, devemos pensar no pecado da traição. Primeiro de tudo, é importante entender que as pessoas, por mais bem-intencionadas que sejam, são pecadoras e cheias de erros. Então Jesus advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Todos somos constantemente seduzidos pelas ideias deste mundo, e precisamos ser constantemente lembrados para não desistir. Tentações. Por isso, mesmo o amor entre um homem e uma mulher, por si só,
pode impedir que a traição aconteça. Há um grande engano que engana muitos homens e mulheres. Eles pensam que quem ama seu parceiro nunca se sentirá atraído para outra pessoa. Mas, como mencionei anteriormente, o homem é falho e a própria palavra de Deus diz que a carne é fraca. O fato é que, se os olhos desejam, a mente se afasta, e se não quebrar os pensamentos, um dia pode cair em tentação. Veja a nota. Cada um é provado por ser atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. Por sua vez, o pecado, uma vez realizado, produz a morte. Tiago 1h14. 15. Podemos ser enfeitiçados por um sorriso, um corpo bonito, voz, boa aparência, personalidade. E se nossas fraquezas não bastarem, somos vítimas de bombardeios da mídia e da cultura que promove a infidelidade, o sexo fora do casamento, a mulher como objeto sexual, a imagem de um homem tomando e assim por diante. Por meio da pornografia e da negligência conjugal, começamos a entender por que muitas pessoas traem, mesmo quando estão apaixonadas. A Bíblia diz: mantenha os seus sentidos, esteja vigilante. O seu adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5h08. Assim é. Satanás está cada vez mais ansioso para pegar aqueles que não querem Deus e buscar a felicidade que o mundo oferece. Portanto, é importante que deixemos de lado qualquer engano para enfrentar a verdade. Marido ou esposa, saiba que você é humano, então você está propenso a fazer o mal. Sua carne deseja o que é proibido, e se você não fechar as brechas do pecado, você pode trair seu cônjuge. De jeito nenhum. É aí que você precisa aprender a lição mais importante. Aqueles que amam a Deus e seu cônjuge evitam o mal e não confiam em seu poder. Se você ler esta mensagem e perceber que está sendo tentado, tome cuidado e nunca pense que é forte o suficiente. A Bíblia diz que aquele que se mantém firme não cairá. 1 Coríntios 10h12. O coração tem reverência e respeito por Jeová. É o entendimento de que Deus não aprova o pecado e que disciplina os filhos desobedientes. Portanto, se você seguir esse conselho, a traição nunca fará parte da sua vida. Mas aquele que endurece o seu coração cairá na vergonha. Provérbios 28:14. Agora sim, quero falar sobre a imoralidade sexual que a Bíblia condena. Pode parecer estranho, mas é muito mais comum do que podemos ser. Pense assim: os casais se encontram no mesmo lugar e fazem sexo com o cônjuge. Sabemos que este é um dos pecados que Deus odeia. Em Levítico 18 está escrito: não te deitarás carnalmente com a mulher do teu próximo, nem te contaminarás com ela. Levítico 18:20. Além disso, esse pecado produz feridas emocionais profundas e, a longo prazo, enfraquece a confiança e o respeito do casamento. 2. Sexo a três. O sexo a três é inútil se o casal se envolver em relações sexuais com um terceiro, com o consentimento de ambos. Algumas pessoas tentam proteger seu desejo de ter 3 filhos dizendo que Jacó se casou com 2 irmãs, Lia e Raquel. No entanto, a Bíblia não diz que ele teve relações sexuais com as 2 mulheres ao mesmo tempo. Vemos que a poligamia foi temporariamente permitida na nação de Israel, mas quando foi praticada, Jesus disse que não era a perfeita vontade de Deus. Em Mateus 19, Jesus disse: não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Eles ainda são 2, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Mateus 19, 4, 6. Ou seja, não há espaço para outra pessoa em um casamento heterossexual. O terceiro ato: assédio sexual. Crescemos com a ideia de que o abuso sexual só acontece quando um criminoso usa a força física para fazer sexo com outra pessoa sem o consentimento dela. Mas isso não é verdade. Há também o abuso conjugal, em que um dos cônjuges obriga o outro a fazer sexo sem o consentimento do outro.